iremos falar sobre essa questão jurídica também. Nilson é um estudante assim, não é formado ainda, né, Nilson? Mas pretende, se Mas Deus quiser, pretende se formar, brevemente brevemente. ingressar nesse ramo É aí. questão de tempo, É né, questão de Gilmar? É tempo. questão de tempo. Então, desde já, eu quero que você, nesse momento, tome a primeira fala e em seguida nós iremos aqui nesse bate-papo e até o momento que a gente achar propício encerrar, mas a gente acha que vai até umas horas boas aí. Isso, vamos conversar, vamos prolongar esse dedinho de Vamos prosa, né? Vamos embora. fazer 2 dedinhos, quem Vamos sabe. embora. Eu queria primeiramente agradecer pelo convite, né, de vocês a participar desse projeto. É uma honra, até porque é o primeiro programa, né, Exato. o primeiro episódio. Primeiro episódio. Primeiro episódio eu já fazendo parte, isso é honroso para mim, tá? E eu gostaria, né, também de agradecer a todos os amigos que acreditam em mim, aos amigos, aos parentes, né? Minha esposa. E são essas pessoas que me fazem, né? A cada manhã levantar e me dedicar. Me dedicar nos meus sonhos, meus objetivos. E quem sabe vamos aqui contribuir um pouquinho com as outras pessoas também, aqui de Guamaré e quem sabe do Brasil que estão nos assistindo. Já que nós estamos ao vivo na internet e a internet é esse campo Isso, aberto aí aberto. para Vamos. todos. Ô, Zanel, assim, alguns questionamentos antes de entrar no assunto principal. Mas assim, quem é Mozaniel? Na verdade, nós recebemos algumas indagações e as pessoas, quem é Mozaniel? Ele é de Guamaré? Eu digo sim, sim, Mozaniel é de Guamaré. Então, assim, é um momento oportuno para você falar um pouco quem é Mozaniel, né? Onde você nasceu, o que de fato, o caminho que você percorreu até agora, né? Eu sei que você é um filho de Guamaré da gema, como se diz, né? Isso mesmo, Irimar. Eu nasci no ano de 1986. Certo. Eu nasci no ano e no mês aonde aconteceu o desastre de Chernobyl. Então foi algo, digamos, grandioso, né? Naquele período. Mas assim, É, mas você não se considera um desastre. não, de forma nenhuma, mas O Chernobyl deixa pra lá. deixa pra lá. Eu nasci em Baixa do Meio, né? Nasci em Baixa do Meio. Como nós sabemos que o distrito de Baixa do Meio ele está ali dividido pela BR, um lado Guamaré, um outro Baixa do Meio, inclusive foi tema Foi tempo. de jingle político. Político. Então eu nasci lá, na casa da minha avó, em 1986, no dia 29 de abril. E sou filho, como você falou, né, de Guamaré, sou da Gema, sou da terra. Tenho meus avós bem conhecidos em Baixada do Meio, apesar de não ter tanta tradição, Sim. mas são de Baixada do Meio, meu avô João Preto, né, seu João Preto. Inclusive as pessoas fazem algumas confusões, porque Mozaniel, João Preto, né, e fica aquela Mozaniel, João Pedro. Então é isso. Considerando que você não veio de família rica, digamos assim, Não, de forma nenhuma, pelo contrário. de baixo Pelo mesmo, né? Uma contrário. pessoa humilde. As pessoas que me conhecem, que conhecem a história da minha família, sabem a dificuldade que nós passamos. Passamos muita dificuldade mesmo. Então, isso é importante porque, moça, né? Hoje a gente percebe que em Guamaré ainda é um atrito enorme de que as pessoas dizem que os filhos de Guamaré, as pessoas que nasceram aqui, que são de fato da terra, não conseguem ter êxito. E você chega quebrando esse tabu hoje aqui, diante da gente, você prova aqui. Assim como eu, Irimar, existem muitas outras pessoas. Eu, eu sou pedagogo de formação, né? Minha primeira formação é como professor. Fui pedagogo, não, sou pedagogo, né? Mas estive atuando em sala de aula durante 10 anos. E nesses 10 anos, eu eu estive presente na educação de muitas pessoas que hoje são aqui de Guamaré e são formadas. São pessoas hoje que estão galgando lindas profissões, por exemplo, o nutricionista Vitor, Isso. entendeu? Foi meu aluno aqui na Escola Bem-vinda, desculpa, na Escola Monsenhor, e muitos outros, Temos várias pessoas. são É várias, verdade. são várias pessoas. E essas pessoas, elas são prova de que é o estudo, é o interesse, Buscar. é não desistir, a verdade é essa. Dificuldades, pode ter certeza, todos eles enfrentaram assim como eu enfrentei.
Não é Uns, fácil, uns né? tiveram dificuldades maiores, outras dificuldades menores, mas dificuldades sempre existiram. E assim, você hoje é um cidadão com duas formações, pedagogo e tem a formação em direito. Sim, sim. Algo que me surpreendeu aqui, eu perguntei a Mozaniel se ele passou de primeira na OAB, e ele disse, passei primeiro. Então, pode-se dizer que é um cara que realmente é dedicado ao estudo, porque não é fácil, né, Nilson? Não é fácil, não, é dificílimo. A gente vê aí, né, inclusive na internet, testemunho de várias pessoas da área de direito que não conseguiram êxito na primeira prova. Primeiro, Então tem é pessoas que levam dificílimo, é vários dificílimo. tombos, Então, né? parabenizar o amigo Mozanel aí pela essa conquista Filho de aí. Guamaré. Filho de Obrigado. Guamaré. É uma potência, podemos dizer que é uma potência. Então, assim, apresentado já, né? Então, quem queria saber que era Mozaniel, está aqui conosco. E assim, é filho de Guamaré, Sou filho do Guamaré. formado, pedagogo e advogado. Graças a Deus. E assim, eu seguindo Mozaniel nas redes sociais, percebo a sua desenvoltura. Então, como o Nilson falou, parabéns, né? E eu acho que Guamaré pode se inspirar no amigo e muitos filhos de Guamaré podem se sentir motivados através dessa sua garra, dessa sua busca pelo que você tem hoje, né? Pode se Sim. considerar um grande vencedor. É isso? Eu me considero, irmão, eu sempre me considerei um vencedor, primeiramente porque na minha família eu fui o primeiro a ter o ensino médio. Primeiro a ter o ensino médio. Isso eu não estou falando da família próxima, né? Mas eu falo na família extensa, que envolve os parentes ali. Eu fui o primeiro a ter um ensino médio, eu fui o primeiro a ter uma graduação. Hoje eu tenho muitas outras pessoas na família inclusive a professora Raquel Aquino, mestre em educação, e nós estamos aí. Nós somos uma família numerosa ali embaixo do meio, muitos são da nossa família, os Honoratos, os Aquinos, Isso. né? Então, ali é tudo família. É. E Você, Mozanel, você também passou um período no Conselho Tutelar aqui em Guamaré. Você sim, Edmar, passou, fiquei. passou um período no Conselho. Foram 4 anos ali no Conselho Tutelar. 4 anos. Uma bagagem que você leva consigo até hoje, Sim, aprendizado com grande. certeza. É. E foi no período que eu estava no Conselho Tutelar que eu vi que a realidade de Guamaré com relação a alguns problemas relacionados à criança e adolescente não são diferentes de outras cidades. Porque na época da formação Sim, daquela composição que eu fiz parte, né, eu, professor Silvio, Mirtes, que é advogada Mirtes. também aqui do nosso município, Arisson, né, e Mara, né? Mara. A pré-candidata a vereadora Mara de Isso, Pitico, isso. né? Então, aquela formação ali, nós fomos, digamos assim, uma das formações que mais teve capacitação, Isso. né? Porque no período em que o município estava mais disposto a investir, nós estávamos querendo aprender. Abraçaram esse momento do Isso. município. Aproveitamos que o município estava querendo investir, Isso. nós tivemos garra de aprender e nós fomos atrás. Participamos de Esporte. capacitações em diversos estados, trouxemos as experiências para o nosso município. Então, eu posso afirmar, Bom. a assistência social do município de Guamaré, o que eu conheci, o que eu como conselheiro tutelar presenciei, é diferenciada. Nós temos Isso é bom. uma rede de proteção que envolve a média e alta complexidade, tá? Além do CRAS, do CRES. É isso que muita gente não consegue compreender. Então, são essas experiências que a gente vai aqui conversar. Divulgar. Mas tudo bem, a gente vamos agora partir de fato para a nossa proposta de bate-papo aqui no Um Dedinho de Prosa, que é a questão sobre os fake news. Nós temos aí, nesses últimos anos, a verdade é que as eleições, Wilson, ela deixou de ser aquele carro de som, aqueles comícios de palanques com várias bandas, e partiu para outra dinâmica, né? Ao fato de chegar ao que estamos hoje. Praticamente uma campanha, uma eleição hoje, ela é introduzida praticamente toda na rede social. E antigamente tinha um período, e hoje a gente sabe que a pré-campanha, ela toma conta da rede social de certa forma, que às vezes chega a passar do limites, né? E hoje a gente percebe essa necessidade de trazer uma discussão referente a essas questões de fake news, porque acaba a pessoa se prejudicando, até os próprios candidatos.
Porque essa semana mesmo eu percebi, não sei se vocês viram na rede social, teve uma candidata aí que ela colocou em sacolões à frente lá Sim, e fez um discurso de pré-candidata, mas já distribuindo sacolão. Aquilo ali eu já desistia da campanha, porque provavelmente ela não vai, mesmo se ganhar, não conseguirá assumir. Eu acredito que seja isso. Então, assim, passar essa bola aqui para Nilson, para ele trazer aqui também algo interessante, e em seguida, nosso advogado vai tirar essas dúvidas que nós temos aí sobre o que de fato é um fake news, o que caracteriza, quais as sanções pode passar um cidadão em fazer esse tipo de questão de fake news, produzir ou reproduzir, né? Exatamente. É só pegando o negócio que você falou aí, da questão dessa pré-candidata aí com esse negócio aí, certeza absoluta que vão entrar com algum recurso aí contra ela já nesse período aí de Problema ela vai pré-campanha. enfrentar, Problema isso ela aí vai não- enfrentar. Sacolãozinho, rapaz, tá cheio. Né? Problema ela vai enfrentar. Quanto a essas questões de fake news, a gente entende e podemos ver, né, que naturalmente elas se intensificaram mais ainda de um tempo para cá. Apesar de existir precedentes no próprio Código Eleitoral para divulgações, né, que prejudiquem pré-candidatos, certos pré-candidatos, né, essas condutas nas últimas eleições, inclusive nas eleições presidenciais, a última que tivemos agora, só de multa por questão de fake news foi quase R$ 1 milhão nessas questões. Então, assim, com base nisso, já passando a pergunta para o doutor Mozaniel, com base em tudo isso aí, é, qual o impacto que isso causará para essas eleições municipais já deste ano? Nilson, antes de responder a pergunta diretamente, eu gostaria de fazer uma retrospectiva com relação a algumas outras eleições. Conforme nós falamos, antes de iniciarmos ao vivo aqui, houve um período em que as fake news elas eram divulgadas, elas eram feitas pelos jornais, né, pelos escritos, jornais Isso. apócrifos e até mesmo a fofoca. Né? Um saía com uma notícia dizendo que o que tinha acontecido com tal candidato e essa notícia ela passava a ser proliferada. O grande problema era as redes sociais ainda não tinham um grande alcance, as pessoas não tinham acesso a isso, então geralmente ficava muito restrita a informação àquela notícia falsa, aquela fake news, ficava muito restrita àquela localidade, né, aquele distrito, no máximo aquela cidade. E isso era coisa de cidade pequena. E hoje em dia não. Hoje, como exemplo, nós estamos ao vivo em um podcast, nós estamos sendo visto por dezenas, por centenas, daqui a pouco milhares, daqui a pouco Isso. milhões de pessoas vão estar ouvindo isso que nós estamos falando aqui. E isso, olha o risco que isso poderia ocasionar se caso aqui nessa conversa nós divulgássemos alguma notícia que, mesmo que fosse verdade, mas uma verdade, digamos, mascarada dentro de um tema que possa levar as pessoas a uma interpretação errada, que é isso que a alteração na, na resolução 23.610, né? Que é a resolução do TSE que trata a respeito da propaganda eleitoral. Essa alteração ela traz coisas bem significantes. Por exemplo, nós podemos ter como impacto, já respondendo, dizendo que esses impactos eles são desastrosos, desastrosos mesmo. Porque existem sempre, eu digo isso, existem sempre duas versões para tudo. Sempre existem dois lados para cada situação, para cada versão, tá? Para cada fato. Existem as pessoas que são contrárias ao projeto, né? A resolução que trata das fake news, a aplicação de multas, esse controle, entre aspas, exagerado que muita gente acredita. E existem aqueles outros que não, aqueles outros acreditam que tem que ser feito. Né? Então o debate hoje está aí. Deve ser feito da forma que é ou não deve ser feito? Mas que o risco ele é iminente. O risco ele é iminente, porque a internet é um campo, como diz o ministro Barroso, né? A internet é uma terra sem lei hoje. E essa terra sem lei, Sem né? freio, né? Sem freio, não pode existir. A gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. E isso também não deve limitar as pessoas a se posicionarem. Claro. Então nós temos dois pontos. O posicionamento das pessoas, ele deve existir, Claro. tá? Nós temos esse direito garantido pela Constituição,
que é esse direito de pensar, esse direito de expressar o nosso pensamento, mas expressamento da democracia. Isso é a democracia. Mas também nós não podemos utilizar desse argumento para achar que a internet que é uma terra sem lei e de que eu posso tudo, né? Como cidadão, eu não posso tudo. E a internet, ela tem um controle e cada um deve se responsabilizar por aquilo que anda falando, que anda divulgando. Mas assim, dentro desse contexto da questão da propaganda eleitoral e sucessivamente as fake news, percebemos assim que na pré-campanha existem algumas questões, algumas coisas que são permitidas. Sim. Né? Mas nada que caracterize, por exemplo, o convite a votar, digamos se eu for um candidato, o convite direto a votar em mim. Ou seja, eu não posso chegar na minha pré-campanha, aliás, e já achar que já é uma campanha. Mas percebemos que os excessos já são visíveis. Naturalmente, a gente percebe isso não só na cidade que vivemos, mas assim no contexto geral. E pessoas que se apropriam de certas situações e ali já se aproveita para, por exemplo, você vai fazer uma foto e de repente já faz o símbolo lá do seu, ou do número, o partido, seja lá o que você adquirir para lhe representar. Isso caracterizaria teria alguma sanção por ser uma propaganda antecipada? Ou... Na verdade, não. Na verdade, não. O fato de na pré-campanha eu utilizar como pré-candidato, né, o número do partido, isso não geraria nenhum problema. Isso. Né? Até porque nesse período de pré-campanha vai existir também aquele período das convenções, que está bem próximo. E nas convenções, inclusive, existe uma propaganda que pode ser feita naquele período. Já exposta, né? Sim. Nas proximidades do local da convenção. Para os convencionados, eu posso, como pré-candidato, por exemplo, estampar uma faixa, pedindo apoio, dizendo que eu mereço ser aceito como candidato pelo partido. No caso, isso aí no ato da convenção. É porque o ato ele é privativo do partido, né? Do partido. Mas eu diria direcionado mais fora. Nas pré-campanhas, o que de fato poderia? Por exemplo, a gente vê muito nos carros uma pré-campanha, aqueles velhos adesivos. Tô com o Nilson. Né? Sou mais Nilson. Enfim, ou então Nilson 2020 e tanto. Isso ainda é permitido? Não existe uma vedação direta para isso. Né? Não existe. Mas é interessante a gente entender o seguinte. O pedido explícito de voto, né, com a resolução 23.732, que é a atual 2024, que trata do tema propaganda eleitoral, ele traz uma situação que já, digamos assim, detalha essa questão do pedido de voto, que não é só a expressão vote em, porque antigamente sim, né, caracterizaria a propaganda antecipada, né, ou extemporânea, como está no texto legal, o pedido expresso, eu dizer, vote em mim. Isso caracterizaria a propaganda antecipada. Mas hoje já não apenas isso, mas outros elementos que possam deduzir, que possam levar à interpretação de um pedido de voto. Isso. Inclusive, aqui no Rio Grande do Norte mesmo, eu esqueço agora qual a cidade, mas um pré-candidato já foi multado. Referente a essa situação. Sim, exatamente. Num podcast. Com antecipação. Sim, num podcast. Diretamente explícito. Não direto. Esse é o problema. Porque as pessoas acreditam que só é pedido antecipado de voto, eu dizer vote em mim, mas a resolução ela diz que não. Não é apenas a expressão vote em. Mas a resolução também, e alguns precedentes do próprio TSE, ela fala sobre a questão de símbolos e sobre a questão de adesivo que você estava falando aí, depende muito da colocação do adesivo. Se é só o candidato, se tem alguém junto ao candidato e aquelas frases de efeito. Por exemplo, estamos junto com você, ou vamos junto. Essas palavras de efeito, na própria jurisprudência TSE, elas podem sim implicar no pedido explícito de voto. Dentro do contexto vamos aqui, grupos de WhatsApp, que é o que tem mais hoje. Né? Aí, digamos aqui, eu vou para casa, pego meu computador e, particularmente, sem o candidato, seja lá quem for, sabe o que eu estou fazendo aqui? Aí vou lá, pego hoje, todo mundo tem um programa de
organizar uma foto, organizo a foto do meu pretenso candidato e coloco lá a numeração e pá, e lá vai, lá vai. Aí depois eu começo a postar aquilo ali. Nessa nova resolução, o que isso pode acarretar algum dano ao candidato? Sim, sim. Olha, é importante a gente saber que a resolução ela diz o seguinte, que pressupõe que qualquer propaganda realizada, Sim, seja inclusive por eleitor, sim, tenha o consentimento do candidato, do partido, da federação, né? Então fica esse alerta aí, sim. né? Porque o fato de você acreditar, porque você não é pré-candidato, mas foi um eleitor meu, foi um apoiador, foi alguém ligado a mim Isso. que fez aquela arte, inclusive também a própria resolução ela traz muitas orientações, muitas determinações com relação ao uso, que foi a grande inovação, né? Com relação à utilização da inteligência artificial, Isso. né? Chatbots, né? Isso. Isso é um tema discutido no Supremo pelo ex-presidente, no Supremo não, no TSE, pelo ex-presidente Alexandre de Moraes, que inclusive ele, em parceria com todos os TREs, adotaram medidas para que fosse identificado isso já no início, já no disparo das fake news, né? Agora, há uma ressalva aí sobre essa questão, esse tema que a gente está discutindo. Quando eu digo que se eu, por exemplo, vou para minha casa, né, e faço lá um bannerzinho para publicar nos meus grupos, né? E para colocar o nome do meu pretenso candidato, boto o número. Se for eu, tudo bem. Mas de repente, se houver uma derrapada por aquele candidato contra o opositor, se ele criar isso e jogar como se fosse alguém, então Esse é o grande problema, já né? se torna uma situação bem Mas peligrosa. essa situação também ela já está prevista na resolução. Caso isso aconteça, o que é que... A multa da propaganda, inclusive, também a gente deve tratar do seguinte. Agora eu vou voltar um pouquinho Sim. e falar do direito penal para a gente poder pegar esse gancho, Claro. eu acho importante. O artigo 5º da nossa Constituição fala dos direitos fundamentais, né, do cidadão. No inciso 10, diz que existem alguns bens que devem ser protegidos. Isso. Entre esses bens está a honra. Né? A honra, a imagem, a vida privada e a intimidade, assim que está lá. São bens invioláveis, protegidos pela Constituição. Tal. E a honra é esse bem que é protegido pela nossa Constituição. Inclusive, a previsão das sanções estão lá no Código Penal. Artigo 138, artigo 139 e artigo 140. Injúria, difamação, tá? Aliás, calúnia, difamação e injúria. Então nós temos os 3 crimes contra a honra e também existe a previsão no próprio Código Eleitoral. No Código Eleitoral, o artigo 324, 325 e 326. Portanto, qualquer candidato com o objetivo de macular ou de gerar um dano à honra do seu, digamos, concorrente, opositor, existem as sanções. Existe a sanção do Código Penal, tá? Que, inclusive, eu considero, inclusive, hoje muito branda, né? Mas o Código Eleitoral, ele traz, digamos, uma situação de resolução mais rápida, de resposta mais rápida do Estado. Tá? Porque no caso da propaganda eleitoral, o prazo é bem menor para que seja resolvido. E hoje em dia, com a resolução do TSE e esse cuidado com relação às fake news, né, que é esse o tema. Quando nós falamos de fake news, são notícias falsas, e notícias falsas são aquelas que geram um dano à honra. Esse bem protegido, tutelado pelo Estado, artigo 5º, inciso 10 da nossa Constituição. A pena, ela vai de que a que? Olha, se formos tratar o que está previsto no Código Penal, a pena é branda. A pena é branda. 6 meses, 1 ano, é brando. Pagamento de multas. E no caso do Código Eleitoral, o pagamento das multas. Mas o que fica, na verdade, como, digamos assim, como alerta e como um cuidado maior, é que muitas vezes essas notícias falsas, elas podem gerar um dano irreparável à vida das pessoas. Isso. Esse tema, assim, nós captamos devido a várias questões que vimos. E
como nós sabemos, nossa cidade, que é Guamaré, hoje ela é uma cidade totalmente politizada de ano a ano, né? Quem mora aqui sabe o que a gente fala. Então, há uma certa cautela nossa de trazer esse assunto específico e precisavam de uma pessoa como Mozaniel para nos esclarecer certas situações ao qual você acaba de nos trazer, e acredito que tem muito mais ainda. Então, assim, a questão das fake news, eu diria que ela tem destruído muitas, muito mesmo, e ela vai até contra a honra. Nós estamos num período de pré-campanha, né? Pré-campanha. Mas já, basicamente, já temos aí os pretensos candidatos. E, assim, muito aflorada, digamos, as eleições de Guamaré, elas já se apontam como muito aflorada. E por isso que eu perguntei o que poderia acontecer com um suposto eleitor, né? Porque às vezes ele se empolga, né? Não é nem a campanha ainda, é uma pré-campanha. Ele já se empolga e já quer andar até digamos, com um pau de bambu, já com a bandeira nas costas, e não é o momento. Eu diria que o momento agora é de talvez se acalmar para ele não receber nenhuma sanção dessa aí, uma penalidade desse tipo. Isso. E um assunto que eu vejo também, aliás, eu vou citar como um problema, né? Porque eu considero de verdade isso um problema. O eleitor, digamos, que tem menos conhecimento, ele age muito pela emoção. Isso. E o político, muitas vezes, ele acaba aplaudindo essas atitudes de alguns eleitores mais inflamados, entendeu? Que agem com muita emoção. Porque, na verdade, o candidato ele se sente amado. Isso. Quando o eleitor bate no peito e grita, estou com você e eu brigo por você, aquela coisa toda. Tá? E isso acaba alimentando, isso é ruim. Isso é ruim. Por quê? No fim, essas pessoas elas acabam exagerando, acabam cometendo alguns ilícitos e felizmente, isso agora eu posso dizer felizmente, as pessoas elas não buscam a justiça para esses pequenos problemas, na maioria das vezes, né? Esses pequenos delitos, pequenos crimes, que é o caso dos crimes contra a honra. E já pegando esse ganchinho, com relação às fake news, tem um versinho de um cordel, não um cordel, na verdade, isso foi extraído de um... Você me disse que é cordelista também. Cordelista, não, né? Eu sou entusiasta, Você costuma trazer os cordéis É um amante de tudo um pouco. É verdade, isso é verdade, Nilson. Eu gosto de pedagogo, de tudo um pouquinho. Advogado e cordelista, é importante. E os poetas Raimundo Nonato e Nonato Costa, eles, em uma cantoria de viola, onde eles pegaram um mote: a mídia mostra e obriga e o povo veio e aceita. E falaram o seguinte: na política brasileira já vi casos como esse. Gente do seu interesse divulga a semana inteira, bota a lenha na fogueira, da esquerda e da direita. E quem das duas for eleita, ela depois se coliga, a mídia mostra e obriga, o povo veio e aceita. Já foi visto em vários cantos, rádio, TV, jornais. A mídia querendo faz, o Satanás vira ação. O seu poderio é tanto que a nossa visão se estreita. Futebol, política aceita. Se ela quiser, tem quem siga. A mídia mostra e obriga. O povo vê e aceita. Então, nesses versos, na verdade, a gente pode concluir que existe, é eminente que os meios de comunicação, principalmente a internet e a televisão, elas influenciam muito as pessoas, demais. E qualquer desastre, né, com relação à imagem de alguém, isso pode gerar danos absurdos. Isso. Exatamente. E voltando aqui um pouco para as questões das redes sociais, o amigo Grimar estava falando sobre essas questões de WhatsApp. Porque a gente sabe que hoje grupos de WhatsApp, né, principalmente num município que nem o nosso, que respira política, que vive política 24 horas. Né, onde você passa em uma calçada, tem gente tomando um café, conversando de política. Isso é todos os anos, 4 anos. O Guamaré vive e respira política. Então, dentro de grupo existe, claro, aquelas pessoas mais eufóricas, né? Aquelas pessoas que não tem como você manter o controle. Tem pessoas lá que não tem tanto conhecimento, que tudo que pega espalha, tudo que pega joga. E, de certa forma, isso aí acaba atrapalhando, claro e evidentemente, uma pré-campanha ou
um candidato em si, né? Mas, inclusive, o Código Eleitoral, em seu artigo 323, ele proíbe expressamente a propaganda que nitidamente denigra ou manche, né, a imagem de certo candidato, que tinha a pena ali punitiva de 2 meses a 1 ano, que Isso, inclusive era tema de isso. discussão agora na questão da PL da fake news, que foi derrubado o veto, né, que eles queriam passar de 1 a 5 anos. Com base nisso aí, você acha que esse tema, né, da questão da PL, ele ainda vai ser tema de discussão do Supremo Tribunal Federal, no TSE? Isso pode futuramente ser ampliado, essa questão da punibilidade de 2 meses a 1 ano para quem propaga essas informações? Porque hoje é nitidamente intenso isso dentro de Intenso. grupo, né, de No WhatsApp. WhatsApp, você só puxa o microfone um pouquinho, Mozart, por favor, Sim. que tá E a captação do áudio. um assunto também que a gente deve pegar quando se fala com relação às fake news é exatamente aquilo que quem é contrário ao projeto, com quem é contrário, inclusive ao termo fake news, é o seguinte: quem vai determinar o que é uma notícia falsa ou não? Isso. Esse é o questionamento, né? Porque existem os grupos que são responsáveis, que inclusive está na resolução, que em parceria com o TSE são eles que vão pautar o que é verdade e o que não é verdade. Então é isso o grande problema. Como eu falei, sempre existem duas versões para tudo. Sempre. Sempre. Eu vou citar como exemplo aqui o meu primeiro júri, né? Recentemente fiz o meu primeiro júri Isso. e eu levei uma Bíblia para ilustrar, já que no Tribunal do Júri nós temos essa liberdade de poder falar, a liberdade de poder usar outros, digamos, outros argumentos além do estritamente jurídico. E eu levei uma Bíblia e, inclusive, quando eu postei isso na internet, aquela imagem, eu com a Bíblia no Tribunal do Júri, me fizeram uma pergunta: por que a utilização da Bíblia naquele momento? Aonde foi que eu encaixei aquilo? E eu expliquei, né, que assim como na Bíblia nós vamos encontrar versões de um mesmo assunto, nós vamos ter versões diferentes. É a mesma Bíblia, mas é a mesma Bíblia. Se eu pegar aqui, ali o Antigo Testamento, né? Para os católicos e os cristãos, o Pentateuco. Para os judeus, a Torá. Né? Mas são interpretações diferentes. Se pegarmos o Novo Testamento, nós vamos ter os católicos com uma interpretação, nós vamos ter os protestantes com outra interpretação, e dentro do protestantismo, centenas de denominações e cada uma dando a sua própria interpretação. Como eu exigi, então, que dentro de uma sociedade apenas um pequeno grupo vá pautar o que é verdade e o que é mentira? Isso. Essa preocupação que está rondando, na verdade, o tema. Então, essa discussão ela vai continuar. Ela vai continuar, sim, respondendo a sua pergunta, ela vai continuar. Haverão diversos debates, haverão. Muito extenso, É, né? um debate novo. Isso aí ficará, inclusive, a critério do legislador, né? Porque eu estava estudando essa semana um tema, eu não estou lembrado aqui qual foi, que o TSE, em menos de 10 anos, ele mudou o entendimento referente ao mesmo processo. Então fica a critério do legislador. O entendimento que eles tinham na época do ministro Jorge Mussi, por exemplo, não é mais o entendimento de hoje do ministro Luiz Roberto Barroso. Estou dando um exemplo aqui, não estou dizendo que isso tem que ser regra geral. Sim. Mas fica um problema, porque é o seguinte: com a derrubada do veto, né, que tratava da criminalização, né, com pena de 1 a 5 anos, derrubou o veto, não existe mais a criminalização ali, entre aspas, né? Mas quem decide é o legislador, porque o Código Eleitoral fala que existe a criminalidade. Então vai ficar a critério de quem essa discussão? Como é que vai ser aí? Como é que vai ser discutido isso? Eu vou dar uma entrada aqui, fugir um pouquinho do tema... Fake news. Na verdade, vai ficar ainda no tema fake news, né? Mas vou fugir um pouquinho porque vou entrar com relação à lei de drogas. Recentemente, o STF julgou, né, decidiu, não decidiu, mas julgou, né, questões relacionadas ao porte de drogas. O que surgiu na mídia era o STF vai liberar o uso de maconha.
Na verdade, Sem existir nenhum julgamento antes. isso. Mas o que estava acontecendo era outra coisa. Criminalização. Era outra coisa. Tá? É um debate um pouco mais técnico, é um debate um pouco mais, digamos, detalhado, rico, na verdade, em detalhe, que quem é da área do direito é necessário estudar um bocado para poder chegar a uma conclusão, ou no mínimo dizer assim, ó, ter uma opinião formada sobre o assunto. Porque é um tema complexo. A verdade é essa, é um tema Do complexo. jeito que a mídia joga, dá a parecer que galera cada pessoa vai poder andar com a conta da a galera da prática estava aguardando isso aí ansioso, justamente porque a praticidade, para quem é. Por isso que eu disse, Nilson, a questão da justiça, os termos usados, às vezes, não alcança muitas pessoas. Fica essa dificuldade de entendimento. Sim. Então, quando isso começou, então já houve essa polarização dessa fala de que fulano que usa droga, ele agora ia poder andar com X gramas, né? Era possível andar... Mas em si, eu acredito, como vocês estão dizendo, não era simplesmente... A discussão não era só isso aí. Não, na verdade, a discussão iniciou o seguinte. A lei de drogas, né, a lei 11.343, ela traz no artigo 28, Sim. 28 o crime de portar, trazer consigo, né, droga para consumo pessoal, para consumo próprio. Isso. E traz como pena, porque lá continua sendo crime, traz como pena a advertência, a demonstração verbal, que é uma advertência, prestação de serviço à comunidade. Ou encaminhamento a tratamento. São essas três possibilidades, tá? Essas sanções. Só que na introdução ao nosso Código Penal, no artigo 1º, diz o seguinte, que crime é aquilo que é punido com prisão, tá? Com reclusão ou detenção. Isso aqui que está lá. Mas no caso, se pegarmos a lei de droga, o artigo 28, que é a conduta de trazer, de portar, de estar consumindo droga, trazer droga para consumo pessoal, não tem nenhuma dessas penas, não é detenção nem reclusão. Então, consequentemente, não seria crime. Isso. Então, é essa a discussão. E outra discussão também, no mesmo tema que está no STF, é com relação à garantia constitucional da liberdade, por exemplo, no seu domicílio, você tem a liberdade de usar a droga que você quiser, assim como você tem a liberdade de usar o álcool que você quiser, na quantidade que você quiser. É essa a discussão, é um pouco mais, digamos, é um pouco mais ampla essa discussão, mas que de fato houve, né, pelo legislador, não pelo legislador, desculpa, mas houve esse debate dentro do STF pelo julgador, né? Inclusive isso foi o voto trazido pelo ministro Alexandre de Moraes, que sugeriu um quantitativo para ser determinado que o limite para a conduta do artigo 28 e não a configuração do artigo 33, que é o tráfico de drogas. Exato. Então, existiria um limite ali, se eu não estou enganado, de até 60 gramas, se não me engano, até 60 gramas ali seria digamos, um tolerável e poderia se acreditar consumo, né? que ali seria para consumo. Tá? Então foi esse o grande problema. E foi a alegria da galera. Inclusive, nessas questões das fake news aí... teve gente que se teve alegrou, gente, não, e na questão das fake news aí, isso aí foi tema. Inclusive, pessoas foram multadas por associar Lula a essa questão da liberação das drogas aí. Sim, já sim. na questão da fake news. Entrou na questão das fake news aí também. Agora Nilson, que de fato, o que é que nós temos hoje? Hoje nós temos, como nós falamos em polarização, nós temos dois grandes grupos. Nós temos aqueles que se denominam de centro-direita e nós temos aqueles que se denominam de centro-esquerda, sendo que nos polos vão existir os extremistas. E não podemos negar, doutor e Nilson, que nesse período aí foi onde se houve mais fake news. Sim. Por isso que nós estamos hoje aqui sentados falando sobre isso. Eu acredito que... Porque assim, até no entanto não existia. A gente tinha o carro de som, a gente tinha o show, a gente tinha os jornais, né? Fofoca de esquina. A fofoca de esquina, o bate-papo, aquele, enfim. E a partir dessas últimas campanhas, nós podemos dizer que as fábricas foram abertas.
de fake news, né? Tanto de um lado, como também de outro. A gente pode dizer, foi fulano que criou, foi ciclano. Não. Eu acredito que toda discussão que está hoje no STF, toda discussão que ocorre hoje nas mídias referente a essa questão de fake news, elas aumentaram assim drasticamente nas últimas eleições. Porque eu acho que foi um dos grandes artifícios para alcançar aquelas pessoas, digamos, que não teria, como o senhor mesmo falou, não teria um entendimento, ou não costuma procurar saber se aquela informação ela é procedente ou não. Né? Porque, assim, muitas das vezes a gente está em casa, recebe uma informação. Pam! Clicou aqui, você não toma nem a devida precaução de saber se de fato é verdade, senão você já faz o quê? Adianta para frente. E ali vai gerando a situação, meu amigo, eu diria que é um verdadeiro travesseiro de pena de ganso. Irmã, o grande problema da situação é o seguinte: eu acho que são as pessoas que agem muito pela emoção. Isso. É a paixão que faz as pessoas terem atitudes como essa. É a paixão. Porque, como eu estava falando, existem os extremos, tá? Mas entre os extremos existem aquelas pessoas que são centradas, são moderadas, isso, tá? Eu tenho a minha convicção política, tá? Isso. Eu tenho a minha convicção política e isso não me tira a liberdade de poder dizer que na esquerda existem alguns acertos, isso, existem erros, na direita existem acertos e existem erros. Isso. Tá? Então, é nesse meio aí que nós devemos começar a pautar o nosso, digamos, o nosso estudo com relação a qualquer tipo de informação. Isso, como eu falei com relação ao verso de cordel, né? Da esquerda ou da direita, muitas vezes a mídia ela passa. Se é uma notícia relacionada ao candidato que eu não gosto, é verdade. Eu diria que tudo isso ele é um plágio do extremismo. Que acontece hoje dentro, se a gente for trazer aqui para dentro da nossa realidade do nosso município, veja bem isso, veja bem, doutor Mozaniel. Nós hoje estamos vivendo um momento tão difícil na política que eu vejo pessoas dizer assim, eu nunca tinha visto tanta da baixaria na rede social dentro de uma pré-campanha em Guamaré. Poderia ser que na campanha, mas você imagina hoje que já existe pré-candidato discutindo com um simples eleitor. Justamente porque o eleitor tomou uma posição, ele falou algo ou escreveu algo embaixo de uma postagem e automaticamente o camarada partiu para uma situação, eu digo até que deprimente. Porque você descascar um eleitor ao ponto de você dizer assim, e você que fica aí falando abobrinha, ainda ganha sem trabalhar e lá vai. Enfim, acusações já começaram. Criação de certas... E muitas acusações infundadas. Infundadas, dinâmica, por exemplo. Eu chegar hoje e dizer assim, hoje existe uma secretaria... O cara chegar... Isso é um extremismo. Extremismo. O cara chegar e dizer assim, existe uma secretaria que mantém um grupo simplesmente para ser um gabinete do ódio. Então isso é uma falta de concepção política tremenda. Enfim, eu acho que tudo isso, eu acho que é a hora de botar a bola no chão, seja a política que for, e as pessoas entender que tudo que faz pode haver sanção, pode responder, né, doutor? Não interessa o lado que ele esteja. Não, de forma nenhuma. E eu acrescento mais que esse argumento, vou citar como eles estão dizendo, né, o gabinete do ódio, está sendo utilizado tanto pela situação quanto pela oposição. Isso. Quem acompanha a sessão da Câmara e quem está acompanhando a política da rua vê que está sendo utilizado pelos dois grupos. Tá? Se é aquilo que eu estava dizendo, se é o candidato que eu apoio, farpas, né? que está falando alguma coisa, sempre vai ser verdade, eu não posso questionar. Isso. Mas se é o adversário, por mais que seja uma verdade, mas seja uma verdade inconveniente ao meu desejo, eu vou sempre dizer que é mentira, que é fake news. É esse também o problema que nós estamos passando gigante. O extremismo no Brasil, exatamente, é o extremismo. E é a falta de tolerância, as pessoas estão muito intolerantes. Teve um deputado vizinho nosso aqui, numa cidade vizinha nossa, não vou citar nome da questão, mas é vizinho o seguinte, é amigo meu
não tem defeito, né? E inimigo, se não tiver, a gente coloca. Consegue então, mais ou menos. Isso aí não é fake news, não. Isso aí já é uma afronta das pesadas. Mas isso já é esperado, né? É esperado que. Porque quem gosta de política, quem já acompanhou políticas aqui em Guamaré, principalmente, a gente já viu quase tudo isso acontecer. A diferença é que nessa eleição, na minha concepção, será a primeira onde nós vamos ter um grande alcance na internet. Primeira. Isso. Tá? Mas em todas as outras, essas agressividades, essas mentiras, os crimes. Ficavam isoladas, né? Mas muitas vezes elas não ficavam nem isoladas. Era que ficava aqui no âmbito do mesmo local. Isso. Mas hoje em dia, qualquer vídeo que for lançado falando mal de um candidato ou falando mal da própria cidade, terá uma grande repercussão. A depender do tipo de vídeo, Sim. Eu vejo alguns candidatos postando vídeo aí, pré-candidato, postando vídeos aí, que já está com um alcance muito bom dos vídeos dele, muito bons. Fico vendo aí, 4 mil, 5 mil, 6 mil pessoas visualizando, diversos compartilhamentos, e é esse o cuidado, porque qualquer tipo de notícia falsa, qualquer tipo de crime, mesmo não sendo considerado até o momento crime eleitoral, digamos assim, mas qualquer tipo de crime que acontecer pode gerar um dano seríssimo à imagem das pessoas. Eu digo até que o seguinte, essa numerologia de pessoas que ouvem o vídeo, que acompanham e que seguem nessa visão, eu diria o seguinte, que é o vício da própria internet. Sim. A gente tira o seguinte, né, Nilson? A gente participa de alguns grupos, até mesmo, porque precisa estar lá para ouvir ambas as partes. E rebater as fake news. Rebater fake news, e assim vai. Então a gente percebe que a turma, se você tem hora que você tem que silenciar, porque senão você não dorme. Mas a turma avança meia-noite, 1h da manhã, puf, e o celular não para. Então é uma sede hoje gigante pela mídia, como o senhor acabou de falar. Eu acredito o seguinte, que a rede social ela é um instrumento grandioso, né, doutor? Porque não só quando a gente vem falar da fake news, é o cuidado que todos devem ter. Mas também a gente deve ter essa noção de que a rede social ela é um instrumento de grande valor e podemos, sim, favorecer um candidato. E muitas das vezes sem usar... Enquanto essa questão ainda de fake news, como nós somos especializados na questão do Código Penal, existem, pelo menos ao meu ver, e todo mundo já percebeu há um tempo atrás aí, nós que vivemos nas redes sociais aí, que nós estamos em grupo, presenciamos isso todos os dias, esses conflitos, né? Existem alguns perfis que nitidamente são perfis criados para disseminar exatamente ódio, disseminar mentiras. Quais as sanções punitivas para esse tipo de pessoas, caso identificados? Na verdade, sem identificação já começa errado, né? Já começa errado pela falta de identificação, porque qualquer perfil ele tem que ser identificado, tá? Não, eu não posso gerar opinião ou me pronunciar com relação a um assunto escondido por trás de um perfil, tá? Falso, tá? É esse o grande cuidado, porque uma coisa é eu me apresentar e dizer, ó, essa é a minha opinião com relação a tal assunto. Essa é a minha opinião. Perfeitamente. Tá? Ou então dizer, ó, eu penso assim porque fulano, nesse caso aqui eu esqueci de apresentar para vocês, trouxe também alguns convidados aqui, né? É dizer, ó, esse é fulano que pensa assim, é assim porque tá na lei, tá? Fulano, tal jogador interpretou assim, mas não se esconder e atrás, né? E sob o subterfúgio, a proteção de um perfil, você começar a atacar pessoas. E as sanções que que devem acontecer é o seguinte: primeiro, é a denúncia ser feita pelo provedor para o provedor de internet. Que inclusive a resolução 23.732 ela traz essa previsão, né? Traz esse tema onde penaliza também o provedor de internet
que está hospedando perfil falso, que está hospedando e que, inclusive, muitos desses perfis aí utilizam de impulsionamento na internet para Exato. falar mal das Exato. pessoas. Isso. Porque hoje, Irimar o, Nilson. e o colega Nilson, veja só o que é que acontece. O quanto é fácil você atingir milhares de pessoas. 2033 e tal. A gente vê isso. É fácil demais. Você gera uma notícia. Você gera uma notícia, tá? Você entra em contato com 3, 4 blogs da região. Você lança aquela informação. Você impulsiona no Instagram ou no YouTube aquela notícia e rapidinho E o algoritmo faz o resto. faz o resto. E passa a ser verdade. Tem um ditado que diz que uma mentira repetida muitas vezes Para passa desmantelar a ser isso, verdade. para desmantelar isso depois é um trabalho. Tá demais. E a gente vê que é intensificado. Inclusive, antes de você chegar, eu estava falando aqui com ele, mas eu disse, rapaz, eu fico olhando lá no grupo, né? Muita gente dizendo, fulano pode ser candidato, fulano não pode, esse aqui não pode, mas não mostram o porquê que não pode. Né? Qual o impedimento que ele tem para que ele possa fazer o seu registro de candidatura. Né? O que impede ele. Então, assim, eu creio que quando você vai colocar uma informação, inclusive contra algum pré-candidato, embora você não acompanhe, não respeite, porque hoje tem essa questão de respeito, né? Hoje aí estão usando palavras de baixo calão, palavras que desonram realmente, que nem você falou há pouco tempo, mas colocar a informação de que fulano não pode ser candidato sem mostrar, né, o porquê que ele não pode, eu acho que você causa uma desvantagem esse candidato, porque você vai jogar na cabeça do espectador, da pessoa que está olhando aquela notícia, que, rapaz, será que eu acompanho? Será que não? Será que pode? Será que não pode? Então você já coloca ele numa questão de desvantagem. Eu acho que tem que ter bastante responsabilidade quanto a isso. E uma outra coisa, só lhe atrapalhando, vou entrar também um pouquinho, né, nesse tema que você falou, nesse assunto. Hoje em dia, a questão das pesquisas eleitorais. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi uma pesquisa eleitoral em Guamaré registrada, divulgada. Bem, não. O que nós temos são pesquisas, eu posso dizer, apócrifas. Tá? É aquelas pesquisas que eu tenho, mas que eu não posso revelar porque é só nossa. E de acordo com o grupo ali, vai estar sempre na vantagem. Tá? Isso. E é sempre assim. Se a pessoa que está falando da pesquisa for ligada a tal candidato, é ele que está na frente. Ou se não está na frente com muita vantagem, está empate. Isso. Tá? E é sempre assim. Rolou até um fake news aí, que é uma história que um pré-candidato colocou na rede social e as pessoas deles repostaram, que dizia empatou. Então isso caracteriza assim, você cria uma certa... você jogar isso na rede social, divulgar isso, eu acredito que gera uma certa agonia nas pessoas. Sim. Não foi o jogo do Brasil ontem, não? Que empatou, Então os caras, empatou. Aí o pessoal me perguntava, empatou o quê? Eu digo, não sei, meu filho, eu não tenho nada na minha mão, eu não fiz nenhuma né? O que eu vejo é nunca enquete. fiz, nem nunca participei. Enquete por dia tem 3, 4, 5. Enquete é demais dentro do município. E com relação às pesquisas eleitorais, nós sabemos que quem conhece a política de Guamaré, não é a primeira vez que nós temos situações como essa. Não é a primeira vez que nós temos a dúvida, quem é que pode ser candidato, quem é que não pode. Não é a primeira vez. Isso. Eu acho que nós que já estamos próximo dos 40 anos, eu acho que nós vivemos isso aí algumas vezes. Tá? Isso. E eu lembro do período em que, eu acho que, não lembro exatamente o ano, mas foi ali após aquele problema que João Pedro teve com a justiça, tá? E aonde gerou todo aquele problema, né? Gerou todo aquele problema e começou ali as questões na justiça, e dali em diante a eleição de Guamaré não mais passou a ser resolvida na urna, tá? Passou a ser resolvida e a expectativa sempre era fake de news. ser resolvido posterior à eleição. Isso. Tá? Eu digo que para a maioria era resolvido ou tentada a resolução antes da eleição, que dizia, porque não pode ser candidato, não vote não, que seu voto não vai ser válido porque ele não é candidato. Isso, criava esse suspense. E como o Nilson falou, sem apresentar nenhum tipo de argumento. E quando nós que tratamos do Código Penal, né, e a própria Constituição ela garante isso, de que alguém, para ser considerado culpado,
tem que haver uma sentença penal, condenatória, Isso. transitada E em julgado. Isso é muito sério. Isso significa que, Isso é muito por sério. mais que haja uma denúncia, por mais que haja uma acusação, por mais que haja um processo, por mais que haja uma sentença, não significa que o candidato não possa concorrer a uma eleição. Boa, bem colocado isso aí. Porque a fim de tudo isso, quem decide, em última instância, é a justiça eleitoral, nessas questões aí. Isso. E as pessoas, elas, como eu já repeti novamente pela terceira vez, as pessoas agem pela emoção, é a paixão. Nós sabemos que quando nós estamos apaixonados, Irimar, ontem foi o dia dos namorados. Dia dos namorados, Irimar, eu percebi, Irimar é um apaixonado. Ele já tem que jogar um cara Pra virar romântico. E quando se está apaixonado, muitas vezes a gente não consegue enxergar um pau na nossa frente. Isso. Nós não conseguimos enxergar o erro. Paixão é bicho louco. Exatamente. E a partir do momento que nós passamos a ter essa visão um pouco mais, eu não digo crítica, mas uma visão um pouco mais realista da situação, é que a gente começa a fazer uma real interpretação do que está acontecendo. E o que está acontecendo em Guamaré é a seguinte: nós temos 3 grupos disputando uma eleição. Isso. Não é a primeira vez que nós temos 3 grupos, não é a primeira vez que nós temos notícias falsas de ambos os lados. Ambos os lados. Uma ideia que chuva de 2020 fake nós tivemos news. 4. Exatamente, 4. Né? Então, quer dizer, com essa situação, digamos assim, para segurar o tal do fake news vai dar um trabalho medonho, porque cada um, né, vai dar um trabalho gigante. Vai porque essa questão de fake news, ela, apesar de ainda estar em discussão, mesmo com essa questão do veto, que nem já foi falado aqui, né? Hoje existe a questão do algoritmo, inteligência artificial, que chegou com força total. O cara hoje, rapidamente e facilmente, ele cria aí uma fake news, ele espalha, se camufla atrás de um perfil falso, que ninguém sabe quem é, nem de onde veio, né? E sabendo, talvez nem sabendo que pode responder às sanções punitivas previstas em lei, né? Mas quando eles espalham essas informações, infelizmente chegam em pessoas que não têm tanto conhecimento que acabam repassando a informação, e tem que ter pessoas que desmitam aquilo ali, que falem que aquilo é de fato uma notícia falsa, para que aquilo ali seja acabado quanto antes, né? Porque senão vira uma verdade lá na frente, e para você tentar resolver é muito pior. Wilson, uma fake news que foi bastante difundida no período da última eleição presidencial, né, 2022, foi a notícia de que os presos, Você pode gostar mais, então. na sua maioria, votaram em quase toda, né? Total, no caso, quase a totalidade, teriam votado em Jair Bolsonaro, aliás, em Lula, tá? E não em Jair Bolsonaro. Logicamente, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro passaram a divulgar a informação. E eu mesmo faço parte de um grupo no WhatsApp onde colocaram a informação. E eu tentei argumentar. Na verdade, eu digo que tentei porque não deixaram sequer eu argumentar. Porque eu ia tentar argumentar para dizer o seguinte: a notícia está com meia-verdade. Tá? É uma meia-verdade ou uma meia-mentira, a depender do ponto de vista. Porque quem está preso pode votar. Mas o preso preventivo, aquele que teve uma sentença transitada em julgado, ele tem os direitos eleitorais cassados, não pode votar. Então, é um assunto onde as pessoas sequer querem ouvir você. Esquece os questionamentos. É uma verdade única, né? Não querem, mas isso é um grande problema. Tem uma pessoa aqui de Guamaré que começou a me questionar quando percebeu o meu posicionamento político, né, com relação à eleição nacional. Certo. Começou a me questionar e querer puxar assunto e tal. E eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Vamos escolher um tema, e a gente vai discutir profundamente. Que, inclusive, isso vai ser bom para mim e para você, porque a gente pode fazer, inclusive, um artigo científico. Que seria algo bem interessante, produtivo. Ele, não, mas eu tô interessado apenas porque eu tinha falado que eu não queria papo de calçada. Eu não quero papo de calçada, eu quero um papo científico. Papo de calçada roda não, papo de calçada de você
agir pela emoção e você dizer que tudo que aquele candidato que eu não gosto, tudo que ele está fazendo, tudo que ele está dizendo é mentira, não presta, é ruim, entendeu? Isso eu não quero, isso eu não quero. Se alguém quiser conversar sobre política, seja política local ou seja política nacional, se quiser discutir profundamente, eu não entendo, logicamente, todos os assuntos, mas uma coisa eu posso dizer, eu tenho interesse em aprender. Eu tenho interesse em aprender. E a depender do tema, a gente pode estudar profundamente. Tá? Para chegar a um denominador comum, né? Claro. Naquele tema. Talvez não Talvez chegue, talvez não chegue a um denominador comum, mas uma coisa é certa. A gente vai aprender alguma coisa. Vai. Exatamente. Nós estamos aqui falando sobre esses assuntos, às vezes foge um pouco, mas é importante para montar toda essa dinâmica, porque não é fácil a questão hoje do fake news. Ela mexe com muita coisa, tanto que para falar sobre ela, eu vi que por determinado momento tivemos que buscar até outro assunto para tentar mostrar o que é uma fake news. Eu espero que quem está nos ouvindo entenda o que isso pode transformar a questão de uma eleição, né? Porque a nossa ideia aqui não é de defender A, B, C ou D, de forma alguma, mas sim de esclarecer esses assuntos, que é a questão da propaganda política eleitoral e essa dinâmica das fake news que tem tomado conta, ela muito mais, eu acho que prejudica do que ajuda, né? Eu penso assim. Olha, Mar, o prejuízo é inegável, né? É inegável que uma notícia falsa, que uma informação desencontrada, estou querendo lembrar aqui a frase que foi utilizada, se eu não estou enganado, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que eu acho que foi desarranjo informacional, se eu não me engano, foi algo parecido, tá? Onde ele quis argumentar que por mais que aquela notícia tenha um cunho de verdade, ela foi anexada ou foi produzida juntamente com informações equivocadas, com mentiras. Então eu pego uma notícia verdadeira, que surge como uma verdade, e eu anexo ali naquele meio ali algumas informações erradas, mas para o cidadão comum que está vendo aquela informação ali, ele vai dizer, não, é verdade. É verdade porque ele viu o início, ele viu um pequeno trecho que é verdade. É como, por exemplo, essa questão, o exemplo que eu dei dos presos votarem. Existe uma meia-verdade. De fato, presos votam. Mas não são todos os presos. Assim como nem todos os presos têm direito ao auxílio reclusão. Claro, exatamente. É outra informação também equivocada. Mas é porque geralmente quando você vai ler uma notícia hoje, as pessoas elas se conectam muito ao tema. Isso, e às vezes o tema passa uma informação que quando você vai ler o contexto, ela está mais explicada. Mas a informação que realmente quer passar para você é aquela que você lê de estampa ali. Olha, Exato. a chamada para as notícias jornalísticas, o objetivo é esse. É chamar a atenção para que você dê o clique, para que você fique mais alguns minutos no site lendo a informação. E quando você lê muitas vezes, você vê que não tem muito... Quem tem uma compreensão, digamos, um pouco mais crítica, vai ler a informação por completo e vai começar a analisar e vai ver que o título não tem muito a ver com... Nós tivemos essa semana agora, só para a gente colocar aqui, trazendo para essa questão da fake news. Dentro do nosso município, existia um canal que ele tem uma proposta muito interessante, mas ele mudou no meio do caminho a proposta dele de publicação. Por sinal, eu seguia, gostava, curtia, comentava, devido ao trabalho de excelência que ele vinha fazendo. E aí desistiu do trabalho de excelência e ultimamente tem produzido de fato várias fake news, como o senhor acabou de falar. Em um certo momento essa semana ele publicou o formato como ele publicou, dava-se a entender que as pessoas estavam todas desempregadas. É tanto que teve pessoas que quase faltam trabalho. E não vou mais trabalhar. Por quê? Porque eu vi no canal do fulano de tal que ele botou isso aqui e eu não vou trabalhar hoje. Por quê? Não, porque eu estou demitido. Quem foi que demitiu? Não, peraí. Existe sim uma situação. Agora não é esta que está aqui. Né? A gente precisa entender. Vá-se embora, continue, vá trabalhar e espere o que vai acontecer. Porque assim, eu vejo que
quando você passa uma informação, como o senhor acabou de dizer, que não seja da forma como é para passar, não usa de cautela, você cria você cria um pânico nas pessoas. Mas E é que hoje, nem acabamos de falar. Se eu não me engano, eu vi essa matéria aí, mas é inclusive isso que a gente acabou de falar aqui. O tema especifica uma coisa. Quando você vai ler, começa a passar uma vaselina. Começa Só que a esclarecer. a pessoa quando lê o tema em si, tema, ele não sabe a é tomado com temática. desespero. Rapaz, tô demitido, não vou receber, não vou. Isso. Porque a pessoa, às vezes, ela não vai se ater a ler todo o contexto ali. Só que a explicação tá muito lá perto do fim. Só vai ter que perder todo um tempo lendo aquilo ali. Quer dizer, ele podia botar já no tema, a pessoa já definiu entrar na tudo, introdução, né? já Mas sabendo tem o que é. criar, tem que criar polêmica, É o pânico. tem que deixar o negócio por tudo. Parece que é um negócio. E falando como vocês falaram agora, a palavra polêmica, Polêmica, né? polêmica, essa palavra chama a atenção das pessoas. E uma coisa interessante. Agora eu vou dar uma entradinha aqui no meu convidado, né? Dar uma introdução aqui para apresentar meu Isso, convidado. eu ia até pedir porque é o seguinte, nós temos aí 10 minutos. 10 minutos. Então, nesses 10 minutos eu tenho uma apresentação aqui. Pode se aproximar mais do seu microfone. Ó, Erimar, quando nós falamos da compreensão, isso era para ter falado no início, Certo. mas acabei deixando para esse momento. Nós estamos aqui para aprender, pode ir lá. O pensamento filosófico ocidental que surge com Sócrates, né? Uma das primeiras análises com relação à política vem de lá, né? Então esse conceito de política é um conceito grego. E quando passou-se a analisar as melhores formas de governo, isso é interessante. A democracia, ela não era considerada a melhor forma de governo. Começar por aí. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso está no livro A República de Platão. Isso é o livro 7 da obra, né? E, inclusive, ele dá um exemplo claro, né? De que, defendendo a ideia de que a democracia não é a melhor forma de governo. E nesse exemplo ele diz o seguinte: se você estivesse num barco, numa embarcação, e ela estivesse prestes a naufragar, você iria pedir a opinião de todos, faria uma votação para saber quem eles escolheriam para assumir o leme? Ou você, sabendo que existe um perito, no caso, alguém expert no assunto, você o convidaria e colocaria para dirigir aquela embarcação? Com esse argumento, ele quer dizer que muitas vezes, ou que quase sempre, ou sempre, essa ideia de deixar o povo escolher, o povo vai escolher mal. Isso na concepção dele, tá? Isso, aí nós vamos, por isso que eu falei anteriormente, de que tudo vai existir versões. Mas esse pensamento, tá, de Platão, ele foi discutido, ele foi analisado e foi refutado por muitos outros. Por exemplo, Aristóteles, né, no livro A Política, que foi discípulo de Platão, né, ele traz uma concepção diferente. Ele diz que a democracia é uma forma de governo desvirtuada, mas entre as desvirtuadas é a melhor, porque a pior seria a tirania. Então a gente começa por aí. Aí nós vamos ter também um outro convidado também, Thomas Hobbes. Também um pensamento esse pensamento da Idade Média, de que, com relação ao Estado, né? O Estado todo-poderoso é o Estado que deveria pautar a conduta das pessoas, e também na concepção de Thomas Hobbes, inclusive isso está no livro O Leviatã, né? Onde ele fala essa questão do Estado. E já como a gente tem pouco tempo, vou só apresentar o grande clássico, né? O Príncipe de Maquiavel, apenas só para apresentar. E para concluir, irmã, eu vou trazer mais um verso de cordel, esse de um professor de Macaíba, né? O professor José Acassi, a quem espero que ouça ou que veja esse podcast e receba a minha homenagem. Eu vou filmar esse verso aí, viu? E ele diz o seguinte:
Nos tempos, o nome do verso, o nome do poema é uma lição para mudar o mundo. Nos tempos da mocidade, com a mente fervilhando, eu só vivia pensando sobre essa desigualdade, a dura realidade que a gente no mundo avista. Organizei uma lista e, com um desejo profundo, fui tentar mudar o mundo com meu plano de conquista. Passei um tempo lutando, mas fiquei desanimado. Vi um país destroçado, vi o planeta esquentando. Vi fome e guerra matando o nosso povo infeliz e sem conseguir o que quis. Me decidi num segundo. Vou deixar de lado o mundo e vou mudar meu país. Mas por aqui eu percebi que a situação estava crítica. Olhando, eu vi na política um mar de corrupção. E notando a amplidão do nosso país amado, eu fiquei desanimado. Pensei em me decidir. Vou mudar o meu estado. Mas fiquei decepcionado com as sujeiras que havia. Vi a mão da oligarquia comandando o meu estado. Vi governo e deputado manipulando a verdade e negando a realidade. E vendo as coisas que vi. Mais uma vez, pensei em me decidir. Vou mudar minha cidade. Consciente dos dilemas, fui falar com os cidadãos para juntar as mãos para resolver os problemas, mas antes de apresentar os temas, um me pediu R$10, um outro um bujão de gás e outro me disse, doutor, se quer ser vereador vai ter que gastar bem mais. Depois dessa discussão vi que o mundo tem jeito. Não depende de prefeito, de padre ou de presidência. Só da sua consciência e da força da sua mente. E digo nesse repente, meu amigo, não se iluda, porque o mundo só muda se a gente mudar a gente. Se você quiser mudar o mundo que lhe rodeia, não precisa cara feia nem precisa arengar. Basta somente aceitar que você não é perfeito e que só existe um jeito. É simples, mas é profundo. Só tem mudança no mundo quando se muda o sujeito. Isso aí. Muito bom. E o repente foi dito. Foi dito. Poema. Então nós tivemos aí o nosso advogado Mozaniel, também pedagogo, né? Isso. Também foi conselheiro tutelar em Guamaré, presta seu serviço, filho natural da nossa cidade. Um exemplo, né, Mozaniel? Termino dizendo isso aqui. Cordéis. Um amante dos cordéis, recitou 2 cordéis, nos apresentou grandes livros, grandes Aristóteles, esse camarada aqui, esse aqui é um doutor. Esse aqui é um doutor. Então, nós temos só que agradecê-lo por sua participação aqui conosco, nesse primeiro podcast, Um Dedinho de Prosa, né? Acho que Nilson também tem a sua mensagem final. Eu só agradecer a Dr. Mozaniel pela presença, pela participação, pelo convite que aceitou aí de participar do nosso primeiro, né, podcast Um Dedinho de Prosa. Agradecer a todos que nos assistiram aí em casa, através do YouTube, através do Instagram, né, e dizer que somos gratos pela sua presença, né, agradecer em nome de toda a equipe desse programa aqui, e muito obrigado. E também gostaria de agradecer novamente a vocês, e agradecer também à audiência que nos acompanhou pelas redes sociais, tá? Tanto no meu Instagram, aos meus seguidores, aos seguidores, aos ouvintes da rádio, tá? E também do blog do amigo Irimar. Também, com certeza, seus amigos, seus seguidores também estão aqui nos acompanhando. E dizer que é uma honra enorme estar participando do primeiro, né? O primeiro, e acredito que será sucesso pela estrutura, pela qualidade. Com certeza retornará aqui, né? Com certeza vai retornar. E fico grato. Então, assim, nós gostaríamos somente de dizer que muito obrigado, Deus. A gente, primeiramente, sem Deus não podemos fazer nada, Claro. absolutamente nada. E ia dizer assim, que também somos gratos à Rádio Web Nova Litorânea, na pessoa do colega Gerson Almeida, com um esforço tremendo, né? Hoje, para a gente entrar no ar, às vezes a internet deixa a gente fora do ar alguns segundos, mas vamos aí lutar para reparar tudo isso. E os próximos programas, em nome do Senhor Jesus Cristo, será melhor do que foi esse hoje, né? Hoje eu estou satisfeito pelo que eu vi do advogado, pelo que eu vi do amigo Nilson, por tudo que foi apresentado aqui a vocês, né? E continue seguindo a nossa página aí no YouTube, né? E vamos para frente, que vai ter coisa boa aí, viu, Nilson? Boa demais. O próximo programa aí promete, e daqui para o final do mês tem uma proposta grande. Eu fiz um convite aí, estou aguardando aí saber se essa pessoa vem ou não. Se vier, o Guamaré vai receber um grande presente. Então, que Deus abençoe a todos. Papai do céu, muito obrigado. Valeu, pessoal.